Bom, nós já lemos nessa ordem Colossenses, Filipenses, Gálatas, 1 Coríntios e agora nós estamos lendo Efésios. A gente já leu todo o capítulo 1 de Efésios e agora a gente vai entrar no capítulo 2. O capítulo 1 vai falar ali a saudação de Paulo, né, a bênção que ele dá, vai falar, vai fazer a oração que ele faz pelos os Efésios. E agora nós vamos entrar no capítulo 2, que fala da salvação pela graça mediante a fé. A gente vai ler até o versículo 10, tá? Do 1 ao 10. É a salvação pela graça por meio da fé, que nem diz aqui no resumo. A gente vai ter que lembrar do que a gente viu na introdução. Todo mundo aqui estava na introdução? A carta de Éfeso? Não? O Gui estava? Tava, Ferro? Eu tava. Beleza. Quando ele entrar ali naquela questão de as forças do ar, os principados, a gente tem que lembrar que ele está escrevendo pro pessoal de Éfeso que tinha essas crenças nessas coisas, né? Tipo, ele tá dizendo que Jesus é mais forte do que o que eles creem, entendeu? Vou deixar Romanos 10 aqui para ajudar depois. Eu não sei o que tá escrito ali, não consigo ver. Eu não O João entendo. Vitor tava. Falei. O João Vitor tava. Tá, Falou. beleza. Eu não entendo por que pra mim aqui fica aparecendo o rosto de vocês e depois quando a gente vai ver a gravação não aparece de jeito nenhum. Vocês estão vendo o rosto de vocês na tela? Eu tô. Não? Eu tô, dá pra ver o roteiro. Tá, beleza. Tá, olha só. Lembrando, o pano de fundo na. Eu não tinha me ligado nisso, mas lendo com vocês, em Colossenses fica mais claro isso, que para Paulo a, a criação é o pano de fundo da redenção. Lembra que a gente viu em Colossenses que ele fala que Jesus é o Criador, nele subsiste todas as coisas, nele está todas as coisas. Lembra? Nele Uhum. existimos. Tá, então a mesma coisa, eu pelo menos quando eu leio aqui, eu percebo isso, que por detrás, pense assim, quando Adão tava no barro e Deus do barro soprou a vida no barro e gerou vida em Adão. A mesma coisa, não a mesma coisa, mas muito parecido, é o que acontece com a gente quando a gente aceita Jesus. Nós somos barros inanimados, sem forma, e Deus nos dá vida, tá? Pensa desse jeito que vai fazer sentido. Vamos ler corrido do 1 ao 10, só para ver se ajuda na compreensão. Porque eu tava olhando as gravações, às vezes ficar interrompendo assim atrapalha de entender. Ele, opa, ele lhes deu vida. Deus, né, lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Não vem de vocês, né? O vós é porque o cara está acostumado. Isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente vai ler isso hoje, tá?
Vamos devagar aqui. Percebam aqui, ó. Ele lhes deu vida. Também diz aqui, ó. Nos deu vida. Tá vendo aqui conectado, ó, no verso 5 ali. Pô, fiquei um tempão tentando marcar e agora eu só cliquei e ele apareceu. Mas não sabe aí. Morri pra tentar marcar agora aparece. Tá. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais... Oi. Estudem bastante pra não errar na próxima gincana. Pega essa lada aí, meu. Eles são super CDF, guris. Parabéns. Os guri falaram, manda a pergunta de Paulo pra ver se a gente não humilha aquelas gurias. Ele lhes deu vida. Não consigo ler, não sei por que não aparece pra mim. Nem pra mim fala. Ele lhes deu vida quando vocês estavam vivos. O que tá dizendo ali? Não, nada, era sobre a gincana. Sobre o ferro não tava junto. Tava, daí foi pra mim. Ó, ele lhes deu vida quando vocês estavam vivos? Dá o papo aí, Ferro. Não, Quando estavam mortos. Em suas transgressões e pecados. Eita, alguém saiu aqui, né? Bugou o bagulho aqui. Tá. Mas ficou ruim agora, né? Peraí. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Qual que é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Morte. Então nós longe. estávamos mortos por causa do pecado. Tá? E double morte, tá? Morte terrena e morte espiritual. Nós estávamos separados de Deus tanto espiritualmente quando a gente morreria só aqui na parte natural, né? Vive 100 anos e morre. E além de morrer depois de 100 anos, ainda ficaria eternamente separado de Deus. Ele nos deu vida. Mesmo nós em pecado, ele nos deu vida. Tá? Nos quais vocês andaram noutro tempo. Então ele está dizendo, vocês, os que estão lendo, andaram em pecado noutro tempo, em transgressão e pecado, mortos, segundo o curso deste mundo. Então o mundo tem um curso. Qual que é o curso? Natureza pecaminosa, a carne, transgressão, pecado. Beleza? E o que governa o mundo? 3 coisas. O que governa o mundo? Tem que olhar pra cá, que agora a câmera tá Dinheiro, aqui. poder e sexo. Sexo, dinheiro, poder, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, o mundo tá indo no seu trilho, nesse trilho de pecado. E o que Jesus fez quando ele veio no mundo? Ele foi a luz do mundo. Ele brilhou no meio das trevas, tá? Então, vocês é nós, né? Nós, porque ele vai dizer ali, ó, entre eles também nós. Tá? Então, nós andávamos segundo o pecado, segundo a morte, segundo as transgressões, segundo a carne. E éramos, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, tem um espírito atuando na desobediência. Esse espírito nada mais é que o próprio diabo, a nossa natureza pecaminosa que está atuando em nós mesmos, né? Indo contra Deus, tá? Aquele negócio que a gente sempre falou. A pessoa já nasce inimiga de Deus, condenada, entendeu? Para ir para debaixo de Deus só com Jesus. Beleza. Mesma linha de raciocínio. Fazendo entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ponto, tá? Como também os demais. Aqui, pra mim, assim, ó, tem gente muito mais inteligente do que eu que não consegue ver isso que eu vejo aqui, tá? Mas não consegue porque não quer, tá? Escolheu não querer. Esse trecho aqui tá falando de mim, de ti, de Paulo e do mundo inteiro. Entendeu? Sim. Todo mundo nasceu condenado. Todo mundo era filho da ira. Todo mundo. Porque, eu já falei isso num outro lugar lá, no outro vídeo. Ah, quando Deus criou Adão, ele não criou Adão e um outro ser. Ele criou Adão, a sua imagem e semelhança. Perfeito. Muito bom, ele fala. Quando peca, peca todo mundo. Não é tipo assim, um pecou, o outro não pecou. Todos pecaram. Então, todo mundo era filho da ira e da desobediência. Beleza? É Uhum. porque isso vai de encontro com a questão dos grupos. Tipo assim, não, Deus tem um grupo e o outro grupo é diferente. Não, todos pecaram. Essa é uma verdade. Todos pecaram. Agora vem a pergunta: todos vão ser salvos? Não. Não. E daí nós vamos ver o porquê. Ó. Aí tem um mais Deus aqui, ó. Esse aqui é o, tipo assim, tava tudo dando errado na minha vida, tava tudo dando errado na minha vida, tava tudo dando errado na minha vida, tava tudo dando errado. Mas Deus, aí é tipo um. Tu tá olhando um filme, aí tem uma cena que muda todo o filme. Daquela cena pra frente, o filme é outro filme. Por causa que alguma coisa aconteceu que virou a chave e inverteu a história. É tipo a conversão, entendeu? Mas Deus. Quando Jesus intervém na história, mas Deus. O mundo estava indo num trilho, mas Deus veio e mudou o curso da história. Tipo assim, o final da história qual que seria? Vai todo mundo morrer, vai todo mundo pro inferno. Mas Deus, entendeu? Uhum. Peraí. Que agora voltou, todo mundo ficou ruim. Tá. Mas Deus o quê? Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aí a pergunta que fica é: nos amou quem? Só um grupo ou todo mundo? O que estava na cabeça de Paulo quando ele escrevia isso? Acho que todos. Ele está referindo a todos? Lembra que a gente falou que ele conhecia Éfeso, mas os estudiosos vão dizer que Paulo provavelmente estava escrevendo num tempo tão depois do que ele Tinha viveu, visitado. tinha visitado Éfeso, que ele fala como se ele não conhecesse as pessoas. Então eu penso assim, Paulo está falando da salvação para quem quiser, para quem quiser botar fé nessa palavra, entendeu? Mas Uhum. Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, qual é o nós? Quem estava morto? Quem estava morto? Todo mundo Todo mundo. que andava no curso do mundo. Nós todos, ó, nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. Então, estando nós mortos, quem são os nós? Todo mundo nos deu vida. Aí aqui tem que ter cuidado. Nos deu vida juntamente com Cristo. Para quem que ele deu vida? Para quem aceitou? Para quem aceitou. Por quê? Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. Aí eu pergunto para vocês, todo mundo ressuscitou? Todo Não. mundo aceitou Jesus? Todo mundo é nascido do Espírito? Jesus vai dizer, é necessário que tu nasça do Espírito. Ele vai dizer lá em João 3. Deixa eu abrir aqui. Ele vai falar para Nicodemos. Ó, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Nicodemos perguntou: como pode alguém sendo velho nascer, um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qual que é a primeira bem-aventurança? Mateus 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Um espírito, a gente já falou isso lá nos Teams, o espírito pobre, a humildade, é dobrar a, a, a cabeça e aceitar o sacrifício de Jesus com as mãos vazias, sem obras. Exercer fé sem obras. Entendeu? Ó, juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A primeira vez que eu li isso aqui, para pra pensar. Eu te pergunto hoje tu já é ressuscitado? Não. Sim. Sim e ainda não. Sim. Ressuscitado? Ressuscitado. Porque quando ele fala aqui, ó, que ele nos A velha ressuscitou, criatura morreu. Ah, tá. quando ele, nova criatura sou, o velho homem já morreu. Quando o Espírito nasce em mim, eu tô recriado, nova vida, entendeu? Sim. Matando o velho homem. E se eu tô em Cristo, eu tô assentado nas regiões celestiais. De alguma forma, nós estamos conectados com Cristo nas regiões celestiais. Lembra do começo da carta? Que ele nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele vai dizer que nós estamos em Cristo. Nós estamos conectados em Cristo. E Cristo está sentado. Onde que Cristo está? Direita, né? À direita. Então, de alguma forma, nós já estamos reinando com Cristo. Nós já somos parte dele. Porque já somos parte do corpo dele, conectados com ele, lembra? Beleza. É claro que aos nossos olhos a gente não consegue ver isso, né? Nós estamos aqui, nós estamos na Terra, eu estou aqui no Mato Grande, vocês estão aí no lugar de vocês, mas espiritualmente falando, nós estamos em Cristo, conectados com Cristo. Ah, mas passou rápido, 40 minutos. Tá, vamos lá. Tá. Deus fez isto. Fez isso o quê? O que ele fez? Morreu na cruz. Nos fez assentar, né? Isso que ele está falando aqui, né? Mas a gente sabe que é o sacrifício de Jesus na cruz. Aqui não está escrito isso. Mas é o que está na cabeça de Paulo. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos fez assentar nas regiões celestiais. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Nos tempos vindouros, que vai vir. A segunda vinda de Jesus vai mostrar a sua suprema a riqueza suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui Paulo fecha, ó, que era o que nós estávamos falando. É para todo mundo? A gente já leu que o dia da volta de Jesus, para quem não está esperando, é um dia horrível. Para nós é chuchu beleza, tá certo, a gente até quer que ele volte. Mas para quem não aceitou, não vai ser legal esse dia. Aí o versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deixa eu ver aqui. Isso. Ó,
Na minha Bíblia de estudo aqui fala que do versículo 1 até o versículo 10 é uma frase só no original. Ele vem escrevendo sem... tipo assim, do começo ao fim uma frase só, entendeu? Não tem ponto. Uhum. Aí aqui, ó, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Os caras discutem muito sobre esse versículo, porque o problema tá nesse isto aqui, ó. Esse isto é neutro, tá? Eu vou até ler de novo aqui para não falar besteira. O isto é um pronome neutro. Graça e fé são femininos, tá? A palavra graça e a palavra fé são femininos. E o pronome isto é neutro no grego. Aí, tipo assim, esse isto é para fé, esse isto é para graça. Para que é esse isto? Eu não entro nesse mérito de, tipo assim, porque a ideia é que o ser humano consegue se salvar por meio da fé. É isso que os caras vão debater. E outros vão dizer, não tem como se salvar por meio da fé. É Deus que dá a fé, porque é um dom. Só que daí os caras vão dizer, não, o dom é a graça, não é a fé. E Meu Deus. eles ficam nessa discussão, entendeu? Para mim é o seguinte, vamos de novo. Qual que é a nossa situação? Estamos mortos. Morto não tem fé. Concorda? O cara tá morto. Tá morto, não nem respira, tá? Então, o que eu creio de todo o meu coração, vou ser bem sincero. Eu creio assim, ó. Sem o Espírito não tem graça, não tem salvação, não tem fé, não tem o que nós estamos falando aqui, não tem nada. Então, se o Espírito é, é, fecundou Maria e Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, hoje nós estamos aqui pregando uma obra do Espírito. Então não vem de nós, a gente estava morto. Ele veio de outro lugar. Jesus é extraterrestre. Ele veio de outro lugar, sem mãos humanas, nasceu de Maria, viveu, morreu, ressuscitou sozinho. Nós não fizemos nada, tá? E a palavra de Deus vai dizer que o Espírito, que é o mesmo texto que eu estava lendo ali, João 3, que o Espírito sopra onde quer, o vento vai para onde quer. Então, o que a gente faz? A gente prega e fala. Aqueles que exercerem fé, mesmo sendo um dom de Deus, vão ser salvos. Aí vai, daqui a pouco, eu consigo imaginar alguém perguntando, tá, mas por que o fulano de tal não exerce fé? Eu não sei. Por que o fulano do outro lá não exerce fé? Eu não sei. Deus, eu não consigo responsabilizar Deus, que nem a gente já falou em Efésios 1, não é que Deus, eu falei até que me corrigi, não é que Deus está indiferente. Se tu resistir a Deus, ele vai te resistir. Se tu te humilhar, ele vai te aceitar. Bem-aventurados que se humilham, né? Pobres de coração, pobres de espírito, vão receber. Então, se tu quer ser salvo, recebe a palavra da salvação. A gente leu em Tiago, recebe com mansidão a palavra da salvação. Então, mas aí, só conectando, se a pessoa falar assim, por que tu é salvo? E a pessoa falar, porque eu exerci fé, não tá errado. Exerceu fé no quê? Na tua fé, isso não vai te salvar. Exerci fé no sacrifício de Jesus. Isso vai te salvar. Por que, Henrique? Porque aqui diz, Romanos 10. Desejo que vocês sejam salvos.
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Quem não se sujeita? Quem é que quer peitar. Quer peitar a Deus, quer dizer que Jesus não é filho de Deus, quer dizer que Jesus é um profeta, quer dizer que Jesus é qualquer coisa sem ser o teu Salvador. Deus vai te resistir. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E como crerão? Crerão se ouvirem a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E então preguem. Como é formoso os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, quando nós estamos falando da palavra de Cristo, o que está acontecendo? O processo da fé. A pessoa ouve a pregação, ouve a palavra e exerce fé. Se isso acontecer, o que Paulo vai dizer? Vai dizer o seguinte, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração e crer, em seu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Eu me lembro como se fosse ontem, o pastor Anderson pregando, o Ferro indo lá na frente aceitar Jesus. Lembra, Ferro? Uhum. É simples como esse dia. Ouviu a pregação do evangelho, aceitou, tá salvo, meu. É obras? O Ferro foi lá na frente, é obras. O Ferro levantou a mão e aceitou Jesus, é obras. Claro que não. Mediante a fé. Fé não é obras. Até a gente leu na carta de Tiago. Fé e obras sendo... Tiago falando assim, ó, meu, sem obras, a tua fé tá morta. Ele faz uma relação de que fé é diferente de obras. Que são duas coisas juntas, mas que são separadas, fé e obras, mas que tem que andar juntos. Então não tem como as pessoas relativizar, dizer a crer é obras. Não é o que a Bíblia fala, meu. Crer não é obras, mediante a fé, não de obras. Mediante a fé, não de obras. Então a pessoa dizer que exerceu fé não é obras. Para que ninguém se glorie. Tu pode dizer, eu creio em Jesus. Tu pode dizer isso, eu creio em Jesus. Mesmo sendo um dom de Deus, não é obras. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aí eu recebo a salvação, creio, para fazer obras. São as obras que me salvam? Não. É a fé. Mas as obras é a consequência da fé, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós temos obras para cumprir que Deus preparou de antemão.